Pai do Senhor, amor da Virgem Maria, sou missionário Servo Roberto. O tema é: Pedro era casado? Muitas seitas de homens querem nos perseguir para nos degrinir, porque Pedro não pode ser papa, porque Pedro casou. Lá está escrito lá na escritura, Jesus curou a sogra de Pedro. Então Pedro não pode ser o porta-voz, o pastor, porque o Potife tem que ser solteiro, não pode ter compromisso com a esposa. Mas vamos entender o que aqui vai dizer o que em Mateus 8 aqui, Foi então Jesus à casa de Pedro, cuja sogra estava de cama, com febre. Tomou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela levantou-se e pôs-se a servir. O que é interessante é que não cita a esposa de Pedro, cita a sogra. Talvez ele pode ser viúvo, porque Pedro já é velho. A escritura não dá base para saber se Pedro era realmente viúvo ou casado. Mas Pedro, ele era casado, beleza, pode ser casado, mas quando ele assumiu o ministério de Cristo, ele já não era mais casado. E também a Bíblia mostra também que ele não era casado. É a sua sogra. Ele poderia ser viúvo, etc. Mas fica naquela perseguição. Pedro não pode ser o porta-voz, Pedro não pode ser o pastor, Pedro não pode ser o papa, porque Pedro tem família. Se você catar aqui, desde o comecinho aqui, a trajetória de Pedro, os primeiros discípulos, Mateus 4, caminhando ao longo do mar, na Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançava as redes ao mar, pois era pescador. Disse-lhe: Vinde após mim, e vos farei pescador de homens. Na mesma hora, abandonaram suas redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estava com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. Chamou-os, e eles abandonaram a barca e seu pai o seguiram. Olha só que interessante. Aqui em Coríntios 7, trinta e 33. Quiseram ver-nos livres de todas as preocupações. Os solteiros, cuidar das coisas que são do Senhor, de como agradar ao Senhor. Os casados, preocupam-se com as coisas do mundo, procurando agradar sua esposa. Só que interessante. Então, Pedro, para ele ser o porta-voz, ele tem que ser solteiro. Para se preocupar com as coisas do Senhor. Aqui vai dizer aqui, 32, 7:32, 1 Coríntios 7:32. Quiser ver-nos livres de todas as preocupações. Os solteiros, cuidar das coisas que são do Senhor, de como agradar o Senhor. Quer dizer o quê? O solteiro tem mais compromisso que aquele que são casados. Olha só que interessante. Pedro e os discípulos, os protestantes não querem chegar a isso. Eles abandonaram tudo. Apocalipse, já vou chegar onde eu quero chegar, 14, 4. Esses são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens, são eles que acompanham o Cordeiro por onde quer que vá. Foram resgatados dentre os homens como primícias oferecidas a Deus e ao Cordeiro. Olha só que interessante. As pessoas que não se contaminaram. Nossa Senhora caminha com Jesus Cristo. O apóstolo Paulo também caminha com Jesus Cristo, porque ele não se contaminaram com mulher. Pedro, ele abandonou tudo
para assumir o ministério de Cristo ao protestante. Aonde está isso? Mateus 19. 19, 27 e 30. Ó. Pedro, então, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que deixamos tudo para te seguir. Que haverá então para nós? Respondeu Jesus: Em verdade vos declaro, no dia da renovação do mundo, quando for o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória, vós que me haveis seguido, estarei sentado em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Todo aquele que por minha causa, deixa irmão, irmã, pai, mãe, mulher, filho, terra ou casa, receberá o centúplico e possuirá a vida eterna. Pedro deixou sua vida pública de pescador. Pedro deixou a sua família, sua sogra, deixou sua terra, seus filhos, sua herança, seu comércio, seus barcos, seus amigos, suas posses, sua terra, para assumir o ministério do Senhor. Por isso que Cristo profetizou: sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Porque Cristo já sabia que Pedro ia desistir de tudo. E os outros apóstolos também. Mateus 10. E os caras não enxergam isso porque ele não quer, quer perseguir a igreja mesmo. 28 e 30. Não tem mais aqueles que matam o corpo, matar a alma. Tomei antes aqueles que podem precipitar a alma e o corpo na gema. Não se vende 2 passarinhos por um cem. Entretanto, nenhum cai por terra sem a vontade de vosso Pai. Essa foi a vontade do Senhor. Eles abandonaram. Só você ler os 4 evangelistas ali, você vai entender. Quem Cristo escolheu para ser o porta-voz, em João 21, do 15 ao 17. Mateus 10 ali, ele escolheu os 12. Judas se extraviou, escolheu Matias em Atos Apóstolos ali. Cursilho de 120 pessoas para eleger outras pessoas. Outro discípulo no lugar de Judas, caiu Matias. Foi comparado aos 11 apóstolos, 12 com o apóstolo Pedro, o porta-voz. Ali desce o Espírito Santo, Pedro começa a pregar, começa a edificar, começa a fazer milagre, começa a batizar. Mais de 3.000 almas na primeira igreja primitiva. Pedro era casado, sim. Quando Pedro assumiu o seu ministério, de ser o pastor, de ser o porta-voz, de ser o pontífice, ele assumiu o ministério, abandonou tudo. Como vai dizer ali em Mateus 19, 27 e 30. Não vem, mas Pedro era casado, Jesus curou a sogra de Pedro. Sim, Pedro teve sogra, Pedro teve esposa. Mas ele abandonou tudo para seguir o caminho, para ter compromisso nenhum, só com a obra. Vamos fazer ali em Coríntios 7, do 32 ao 33. Assumiu a igreja que vai ser edificada sobre ele. Cristo morre, a igreja nasce. Espírito Santo dá força. Enche Pedro do Espírito Santo. Pedro começa a edificar a igreja. Sem compromisso com mulher, com criança, com nada. Que eles abandonaram tudo. É simples entender isso. Pedro abandonou tudo para assumir o ministério de Cristo. Seja louvado o Senhor Jesus Cristo. Sou servo missionário, Roberto. É simples entender isso, meu irmão. Simples.